Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, ao LideriCast. Hoje, diferente de todos os outros episódios, eu estou aqui sozinho, sem a Suelen, sem nenhum convidado, porque na verdade é uma aula esse LideriCast. Quero falar um pouquinho sobre liderança, sobre igreja, sobre comunicação, sobre os atributos de um líder que vai crescer acima da média. Se você quer crescer acima da média, você está acessando um conteúdo que vai te ajudar a dar ferramentas e fazer uma leitura melhor sobre igreja, sobre a nossa geração. A gente precisa desenvolver algumas habilidades para aprender a liderar bem no século XXI. Existem desafios, né? Nós estamos num ambiente em que existe muitos desafios e esses desafios vão requerer da gente uma ferramentas, habilidades novas, né? A gente precisa nesse tempo ser muito flexível. Por que que a gente precisa ser flexível como líderes, né? Porque tudo muda o tempo todo, tudo, as coisas, tudo se mudam, uma hora de um jeito, outra hora de outra forma. Então o líder ele vai precisar ser flexível, o líder vai precisar ser infelizmente, nós vamos precisar desenvolver, né, uma boa teologia, porque coisas que a gente aprendeu de uma forma errada lá no passado, as pessoas já não vão mais se alimentar dessa forma errada, dessa visão errada, dessa leitura errada acerca das escrituras. A gente precisa se desenvolver em tecnologia, a gente precisa ter uma boa comunicação e para isso eu quero começar falando, a gente precisa entender a nossa geração. Bruno, o que que isso significa, Bruno? A forma como as pessoas hoje se relacionam, a forma como hoje as pessoas lidam umas com as outras, como as pessoas se movem na sociedade, mudou. E quando a forma de uma pessoa, crescer, se desenvolver, se relacionar muda, a nossa comunicação também precisa mudar. Hoje eu percebo que muitos líderes, eles não conseguem fazer com que a sua igreja cresça, porque eles estão se comunicando da forma errada. A mensagem é certa, mas a forma é errada. Eu não sei se você já assistiu, eu sou da década de 90 e na minha época a gente ia na locadora, pegar e alugar fitas de videocassete. E às vezes a gente, alugava um filme em inglês, só que ele era dublado. Então a boca do personagem às vezes acabava de se mexer, mas o som da dublagem ainda estava saindo. O que que isso ressoava? É uma comunicação estranha. E às vezes é assim que a geração ela está se sentindo. Por quê, Bruno? Porque de repente você está aqui me assistindo, me vendo, e você fala de um jeito, mas quando as pessoas te escutam, elas não conseguem captar a mensagem, captar a sua visão. Por quê, Bruno? Porque é estranho. Então, nós precisamos entender como a geração de hoje se move, porque as pessoas mudaram. A forma de as pessoas lidarem com autoridade, com liderança mudou, e para isso a gente precisa fazer uma leitura do quê? De como é as gerações, como foi, como que as gerações se moviam e como se move essa geração atual. Então, se isso faz sentido para você, não esquece de curtir, comentar, se inscrever nesse canal, né. Agora, como que funcionava? Na época dos meus pais, dos meus avós, a igreja, eles faziam parte do quê? Da geração X. O que que é a geração X? Foi quem nasceu um pouco antes da década de 80 ou um pouco depois da década de 80. A geração X tinha uma forma de se comunicar. Um pastor que pastoreava uma igreja na época da geração X, ele tinha ferramentas e era necessário ele ter criatividade e atributos para aquela geração. Vou dar um exemplo para você. A geração X era uma geração competitiva demais. Era aquela época que para a gente encher uma igreja, a gente pegava os jovens, os adolescentes ou os setores da igreja e promovia o quê? Gincanas. A gente gerava competição, a gente fazia a noite das nações, todo mundo vinha para competir, para ver quem tinha o melhor figurino, quem que levava mais visitante, era assim que eles se moviam. Então, o pastor precisava ter o quê? Criatividade, disposição, para trabalhar e fazer gincanas, competições, festas, isso animava o povo, porque a geração X, a geração da década de 80, era uma geração que era completamente competitiva. Ela queria a recompensa, ela queria o pódio, né. Só que aí as gerações mudaram. Bruno, o que que acontece quando uma geração muda?
Quando uma geração muda, a forma de se trabalhar com ela, a comunicação, a forma como acessamos o coração dela também precisa mudar. Então veio a geração Y, que é a geração da década de 90, da década ali, mais ou menos ali entre 88 a 90, 1998, 99. Essa é a geração QY. Essa geração, ela já não era tão apegado na competição. Ela era a geração do propósito. Ou seja, para que as pessoas viessem na igreja, a gente precisava chamar as pessoas e falar o que seria falado, ensinado. A pessoa precisava identificar: será que eu vou aprender? Será que eu vou crescer? Será que tem a ver com o meu propósito? Então, nessa época, essa geração já não acreditava em competição. Porque é uma geração que não quer, ela já não quer, por exemplo, a minha geração, eu tenho 32 anos. A minha geração hoje, de adultos de 32 anos, eles não estão pela recompensa, pelo salário, por quanto vão ganhar, não. Eles querem viver algo que esteja ligado com o seu propósito. Por exemplo, as pessoas da faculdade, as pessoas hoje que estão adultas, que estão empreendendo, trabalhando, da minha idade, elas não querem saber: "Ah, eu vou fazer uma faculdade porque aquilo lá paga mais". Não, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero ser feliz e isso vai me fazer feliz. Então ela não liga para a competição, ela não liga para a recompensa. Então o líder dessa geração é um líder que precisa ter um outro tipo de atributo. O que que ele precisa? Entregar propósito, entregar conhecimento, entregar sentido. Só que, veja, como na década de 80 era de uma forma, na década de 90 era de outra forma, e aí nós entramos na geração 2000, 2000 e pouco ali, essa geração já mudou, é conhecida como a geração Z. Bruno, o que que tem a geração Z? A geração Z, ela não acredita em competição. Ela não liga muito por aquilo que você vai ensinar ou aprender, então eu não consigo trazer as pessoas por um curso, eu não consigo trazer as pessoas por aquilo que eu vou ensinar, por um tema de uma mensagem, porque essa geração não acredita em competição, e ela não precisa de conhecimento, porque ela adquire o conhecimento em todo lugar. Ela adquire o conhecimento aonde? Num podcast. Ela adquire o conhecimento aonde, Bruno? Ela adquire um conhecimento, num curso, num arrasta para cima. Para ela saber algo da Bíblia, de Deus, enfim, ela tem a IA que vai responder e tirar os questionamentos dela. Então é uma geração que também não se move pela competição. Ela não se move também pelo propósito, mas pelo contrário, o líder, ele vai precisar ter um jogo de cintura, porque é uma geração que ela quer se sentir pertencente, ela quer se sentir importante, é uma geração que quer se sentir ouvida, é uma geração que quer ter liberdade. Então, por exemplo, lá atrás, quando alguém faltava muitos cultos, a gente ia para cima, cobrava, dava aquela mijada santa. Hoje em dia não funciona mais, hoje em dia as pessoas: "Não, ó, eu tenho minha liberdade, calma pastor, calma". Então a forma como as pessoas hoje se relacionam com igreja, se relacionam com o quê? Se relacionam com pastores mudou. E se a gente não mudar as nossas ferramentas, a nossa linguagem, a nossa metodologia, nós vamos ficar para trás no quesito crescimento de igreja, porque vamos ter uma mensagem certa, mas não vamos conseguir comunicar com essa geração. A geração Z, ela precisa do quê? De liberdade. Ela precisa ser ouvida, ela precisa se sentir importante no ambiente, ser pertencente a uma comunidade. A forma como essa geração lida com a autoridade é diferente. Porque é aí onde está, aí onde gera um colapso espiritual, porque muitos líderes, muitos pastores, muitos, enfim, membros de igreja, eles entram em crise. "Ah, porque ninguém me respeita. Ah, porque ninguém reconhece. Ah, porque hoje as pessoas, elas já não se deixam só ser liderada pela posição, pelo título, pelo cargo, não. Elas vão deixar ser lideradas se confiar em você, se ver que você tem resultado, se você for alguém de caráter, então elas precisam se permitir ser liderada. E elas não são mais lideradas pelo título, pelo autoritarismo, então tudo muda. Então um líder precisa mudar, um pastor precisa mudar. E existem alguns personagens bíblicos que a gente pode ver características que precisam ser atuais em nosso comportamento hoje, na vida de um líder, para que ele cresça, para que ele tenha resultado. Como, por exemplo, assim, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, fala assim:
Um dos funcionários de Saul respondeu: Conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa bem. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Veja, nós aqui conseguimos analisar um pouco do currículo de Davi. Como que uma pessoa sai do anonimato e se torna rei de Israel? Como que uma pessoa sai do pasto e vai morar no palácio? Como que uma pessoa sai do anonimato e começa a viver uma relevância? Como uma pessoa não é ninguém e de repente se torna uma influência? Como que um pastor de uma igreja pequena se torna um pastor de uma igreja grande? Como alguém que está começando agora uma jornada ministerial tem um grande avanço e um grande sucesso? Nós vamos perceber na história de Davi que ele tocava a harpa bem, é um bom arpeiro. Que característica é essa? Líderes que vão crescer, líderes que vão avançar acima da média, são líderes que fazem as coisas bem feitas. Um líder ele precisa ser bom. Quando a Bíblia está falando que Davi era um bom arpista, e está falando Davi é alguém que fazia o que fazia bem feito. Davi era alguém que faz o que faz com excelência, bem feito. Se você quer sentar no meio dos príncipes, você precisa ter excelência na tua entrega. Qual que é a características de líderes que vão crescer em 2026? É um líder que não olha só para o agora, que não olha só para aquilo que é importante para ele, mas ele consegue ter uma percepção daquilo que é importante para os outros, e ele consegue ser bom em tudo. Bruno, como isso? Provérbios 22, 29 fala assim: Vês o homem perito em sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe. Bruno, o que que significa isso? Davi fazia as coisas bem feitas. O homem perito, o homem excelente, o homem que é habilidoso, ele vai ser colocado entre as pessoas grandes, ele vai ganhar destaque. Você quer que a sua igreja cresça, aprenda a ser um bom líder. Você quer que a sua igreja prospere, aprenda a ser um bom administrador. Você quer que a sua igreja tenha um bom time, seja você um bom pastor, um bom líder. Eu espero que isso possa estar fazendo sentido a você, porque faz todo sentido para mim. Como que Davi vai viver uma promoção em sua jornada? Alguém vai perceber uma necessidade, e quando vai perceber essa necessidade, vai se lembrar de um homem que era simples, mas o que fazia, fazia bem feito. O problema não é nós começarmos ser si no o problema não é a gente começar simples. O problema é a gente nunca ser bom por causa da simplicidade do nosso momento atual. Escute isso, uma coisa é eu ser simples, outra coisa é eu ser simplista. Uma coisa é eu não poder ter tudo e outra coisa é eu ser relaxado. Hoje muitos líderes, muitos pastores, eles perdem porque eles tratam a igreja de forma relaxada. Eles tratam o culto de forma relaxada. Eles acham que o culto se resume em 4 músicas e uma pregação, mas é muito além disso. Na verdade, pregar é a parte mais fácil do culto. Pregar é a habilidade mais simples de um pastor. Alguém vê uma necessidade e se lembra de Davi. E qual que é a lembrança? Davi é alguém que tudo que faz, faz bem feito. Agora, a pergunta que eu faço é: quando o membro se lembra de você, quando o membro passa pela sua igreja, quando o visitante passa na sua igreja, o que que ele fala da sua experiência de culto? Fez essa experiência de forma bem feita. Fez tudo atropelado, tudo é uma bagunça. Por que que a geração mudou e a gente precisa ser bom? Porque em todo momento nós estamos sendo avaliados. Não que isso seja saudável, mas é uma realidade. A maioria das pessoas que vão na igreja, elas vão para consumir. As pessoas perderam o senso de que o culto é um culto racional, ou seja, eu vou lá para entregar meu culto de forma racional a Deus. Mas por que que as pessoas hoje estão consumistas? As pessoas se tornaram consumistas, porque a sociedade empurra elas para esse lugar. Hoje a pessoa pega o Uber e no final da corrida tá lá, avalie. A pessoa pede um iFood e no final da entrega tá lá, avalie. E as pessoas chegam na igreja com essa mentalidade. Acaba o culto, eles vão avaliar a experiência, a palavra. É por isso que líderes que vão crescer em 2026, é por isso que uma igreja que vai ser relevante nos próximos anos, o líder vai aprender a ser bom no que faz, ser bom em produzir uma experiência de culto, ser bom em avançar,
Davi era alguém bom naquilo que fazia. Tem gente que faz um pouco de tudo e nunca se tornou especialista de nada. Escute isso. Tem gente que aprendeu um pouco de tudo, mas nunca se tornou especialista de nada. Você precisa ser um líder intencional. Qual que é o propósito da tua igreja? Tua igreja é uma igreja evangelística, apostólica, profética, pastoral, de mestre, de ensino. Porque se a gente não for especialista e não entender uma visão clara que Deus nos deu, a gente vai fazer um pouco de tudo e não vai ser especialista, especial em nada. Então, líderes visionários, eles entendem a mensagem que Deus colocou no coração deles. Sabe, Davi, ele tocava harpa, mas ele era pastor de ovelhas. Davi se tornou um bom músico, mas a sua profissão era apacentar rebanho. Quem, talvez o pastor ou o líder que me ouve aqui hoje, trabalha no secular e ainda serve na igreja. Trabalha no secular e ainda pastoreia uma igreja. Quantos aqui, se eu pedisse para comentar, já tiveram 2 profissões, já tiveram 2 tarefas? Só que Davi, no tempo que ele tinha de descanso, ele não gastava o seu descanso com coisas supérfluas. Ele estava absorvendo conhecimento, ele estava aprendendo, ele estava fazendo algo que ia promover ele de nível. Porque o tempo que você gasta se tornando bom em alguma coisa, vai ser a colheita de você ser promovido no amanhã. Grava isso. O tempo que você gasta se tornando bom em alguma coisa, vai ser a colheita que você vai ter no amanhã. A semente da promoção, às vezes, vai ser a dedicação. Quando você se dedica no lugar, quando você se doa, quando você aprende, isso aí é a semente da promoção. Então, líderes precisam ser bons. Davi, ao invés de reclamar daquilo que não tinha, dos acessos que não tinha, ele estava sendo habilidoso em alguma coisa. Então, por quê? Porque o que vai te mudar de nível são as tuas habilidades. A pergunta que eu faço é: anote num papel agora no que você é bom. Qual que é o carro-chefe da sua igreja, do seu departamento? Você precisa promover, proclamar e expandir naquilo que você é bom, e você precisa se desenvolver nas áreas que você ainda é ruim. Então, tem gente que não se dedica, a minha pergunta que eu faço é: Davi ia ser músico para o resto da vida? Um músico profissional? Não iria. Ele seria rei em Israel, ele carregava uma palavra de governo sobre Israel. Só que agora veja, não é porque Davi não ia ser músico, que quando alguém deu um instrumento na mão dele, ele fez mal feito. Porque foi ele tocar bem feito que fez as pessoas chamarem ele para o novo ambiente. Porque a tua capacidade, a tua excelência é você ser bom nesse nível baixo, talvez nessa posição pequena, talvez com essa ferramenta simples, é você ser bom, dedicado, excelente, que vai te mudar de nível, que vai te colocar em novos ambientes, que vai te colocar em novas mesas. O problema é que às vezes a gente menospreza a semente do hoje, e é por isso que a gente nunca vive uma colheita grande no amanhã também. Porque quem aborta a semente de hoje por ela parecer ser pequena, nunca vai desfrutar de uma floresta amanhã. Davi, ele estava numa posição simples de pastor, alguém deu um instrumento para ele, mas não é porque ele não ia viver daquilo que ele fez aquilo mal feito. O maior erro de um pastor é achar que porque o propósito dele não está ligado nisso, ou naquilo que ele faz, ou de algo que ele acha que não é importante, porque o propósito dele não está ligado com aquilo, ele desdenha daquilo, ele não valoriza aquilo. Então ele deixa o kids de qualquer jeito, ele deixa os banheiros de qualquer jeito, o estacionamento de qualquer jeito, porque meu propósito é pregar, meu propósito é pastorear. Está errado. Você precisa mudar a tua mentalidade. Davi era bom no que fazia. Um líder precisa ser bom. Quando Deus confia algo a alguém, ele espera servo, bom e fiel. O líder ele precisa ser bom, o líder ele precisa ser servo, porque eu não sirvo a Deus para ser visto. Eu sirvo a Deus simplesmente porque ele me amou. Eu não sirvo a Deus simplesmente porque eu quero aparecer. Eu sirvo a Deus simplesmente porque eu quero cooperar junto com o plano dele para a salvação de pessoas. Então, nós precisamos entender que um líder precisa ser bom. Vai cantar, cante bem. Vai pregar, pregue bem. Vai administrar a igreja, administre bem. Vai, enfim, servir, sirva bem. Agora, uma outra característica de Davi é que ele é um guerreiro valente. Ele não foge da batalha. Anote isso.
Davi era um guerreiro valente, ele não fugia das batalhas. O servo, enquanto ele é pastor de ovelha, vai falar: "Toca bem", é guerreiro valente. Por quê? Porque o líder vai ser lembrado não pelo problema que ele fugiu, mas pelo problema que ele solucionou. Você não vai ser lembrado pelos problemas que você reclama, você vai ser lembrado pelos problemas que você enfrenta. Um líder não pode ser frouxo. Davi era um guerreiro valente, apesar de ser simples, tranquilo. Quando um leão vinha, quando o urso vinha, ele ia para a batalha porque ele era valente. Um pastor no século XXI, ele tem que aprender a ser 100% cordeiro, mas 100% leão. Ele precisa ser 100% ovelha, mas 100% também leão. Por quê? Porque vai exigir dentro de nós uma competência, uma habilidade emocional para lidar com as situações. E se um líder não sabe, ninguém escute isso, ninguém quer servir um líder que foge da pressão. Anote isso, ninguém quer servir um líder que foge da pressão. Líderes que fogem da pressão, líderes que fogem, sabe, de situações difíceis, não. O líder precisa aprender a lidar com a tensão, porque a tensão gera atração e a atração puxa para frente. A gente não gosta de conversas tensas, de reuniões tensas, mas uma conversa tensa gera atração. Atração é empurrar as pessoas para frente. Um líder que deixa as coisas frouxas, ele não vê sua equipe andando para frente. O líder precisa, às vezes, gerar momentos, ambientes de tensão, porque ninguém quer seguir um líder que deixa as coisas frouxas. Essa é uma verdade. Então pare de fugir de problemas. Terceira característica de Davi, ele era guerreiro, né, mas ele era valente. O que que fala disso? Davi não era covarde. O povo não gosta de servir, seguir gente covarde. Não, a gente precisa ser corajoso, valente. A Bíblia vai falar que se te mostrarem forças, se te mostrarem fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Grava isso. Salomão vai escrever que se a gente se mostrar fraco no dia da angústia, se a gente, enfim, se demonstrar, fraco no dia da angústia, pequena será a nossa força. Então eu não posso me demonstrar fraco, um líder precisa trazer segurança. Anote isso, um líder precisa produzir segurança. A segurança na vida de um líder é muito importante. Tem gente que fala assim: "Bruno, as pessoas não me seguem é porque você não tem uma direção clara". Uma vez eu estava indo para um sítio, eu estava seguindo um amigo, mas o que me fez seguir é porque ele tinha uma direção clara de onde estava indo. Você diz que quer que as pessoas te sigam, mas elas não conseguem ver com clareza as direções que você toma. Sabe qual que é o nosso problema como líderes? É porque a gente não tem uma direção clara, porque gostamos de ser independentes e fazer as coisas no escuro. E isso é errado demais. Todo líder que faz as coisas no escuro, corre um grande risco de fazer as coisas pela metade. O maior modelo disso é o que acontece na criação. Que antes de Deus criar qualquer coisa, ele disse: "Haja luz", por quê? Porque existia um princípio, Deus estava nos ensinando: "Eu não vou fazer nada sem clareza". Uau! O problema é que hoje você não tem clareza, você vê um monte de coisa na internet, quer trazer tudo para sua igreja. Davi, ele era guerreiro, ele era valente, Davi era bom no que fazia. A Bíblia vai falar que ele fala bem, ele sabe se comunicar. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas ficam no meio do caminho, porque não sabem se comunicar com a sua liderança. Liderados que não sabem se comunicar com seus líderes. Você precisa entender o que você fala, como você fala, com quem você fala. O que você tem falado, com quem você tem falado e como você tem falado. Principalmente o como, porque eu não posso chegar no meu líder, no meu pastor, de alguém que Deus levantou para me apacentar e falar de qualquer maneira, não. Com quem eu falo determina o como eu vou falar. Anote isso. Com quem você fala determina o como você vai falar. Na medida que amadurecemos, a gente precisa aprender a falar. Falar como um líder, falar como Deus pensa, falar como o protocolo manda, né. Uma outra característica, que eu percebo de um liderado que vai crescer,
É essa aí a comunicação no falar com o líder. Eu sempre soube falar com os meus pastores. Eu sempre soube falar com a minha equipe. E eu percebo como tem pessoas que se perdem em sua comunicação. Como tem líderes que se perdem dentro da sua demanda. Se todo mundo agora eu acho incrível porque se todo mundo falar como você fala, o que as pessoas iriam colher? Se todo mundo na tua casa acusasse, cobrasse como você, o que você iria colher dentro da sua casa, da sua família, do teu chamado? Uma outra característica de Davi, ele tem boa aparência. Bruno, o que que é isso? Um líder, ele não comunica só falando, ele comunica com a sua expressão, com a sua autoimagem. A autoimagem hoje é muito importante. Como a gente se enxerga e como os outros nos enxergam, determinam muito. Bruna, não estou entendendo. A sua imagem fala muito de quem você é. Davi, ele era o quê? A Bíblia vai falar que ele tinha boa aparência. O que que é ter boa aparência? É você ter uma aparência da posição que você ocupa. Vou repetir, ter uma boa aparência é o quê? É você ter uma aparência de acordo com a posição que você ocupa. Cabelo cortado, barba feita, banho tomado, cabelo penteado, cheiroso, roupa na medida certa, nem a mais nem a menos. Isso aí comunica a nossa liderança. Pastor, o que que é isso que o senhor está falando? Não adianta ter uma grande mensagem se a nossa autoimagem não comunica que somos líderes, confiantes, de confiança. Então veja como é importante a gente entender isso. Mas eu poderia falar aqui uma outra característica, talvez a melhor, talvez a maior. Davi, escute bem, tem uma característica: o Senhor era com ele. Sabe o que que eu aprendo? Que a gente pode ter tudo, mas nunca vamos ter satisfação se o Senhor não estiver conosco. A última característica que o texto vai relatar de Davi é que o Senhor era com ele. Você pode ter tudo, se não tiver o Senhor, de nada vale. Salmo 127 vai falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vigia o sentinela. Inútil é acordar cedo, comer pão de dores, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. A presença de Deus é a garantia na relevância daquilo que fazemos. E às vezes a gente está procurando lugares, posições, mas o maior lugar que você pode estar é junto a Deus, junto de Deus. Êxodo capítulo 33, a partir do verso, se não me engano é verso 12. A Bíblia vai falar que Deus fala assim para Moisés: "Moisés, você quer ver minha glória? Então fica aqui em cima da montanha, porque fica aqui em cima dessa rocha, porque aqui nesse lugar, aqui junto a mim tem um lugar para você. Há um lugar junto a mim, aonde? Na rocha." A rocha era Cristo, lá em Êxodo 33. A Bíblia fala que ele vai abrir um corte, vai abrir um buraco na rocha, vai abrir uma fenda na rocha, para que Moisés conhecesse a glória. Essa fenda hoje que foi aberta, é quando Jesus morreu na cruz do Calvário se sacrificando, ou seja, era Deus ferindo a rocha, para que a gente pudesse ter uma abertura para ter acesso à glória. O lugar que todo líder deve estar não é no cartaz, não é na plataforma, não é estar hypado, mas é aonde? É ter um lugar junto à presença de Deus. Porque se a gente não encontrar esse lugar em Deus, a gente vai procurar no Egito, nós vamos procurar no deserto, nós vamos procurar em vários lugares e nós vamos nos encontrar, porque a gente só vai se sentir completo quando estiver em Deus. E há um lugar junto do Senhor para você, líder, para você, pastor. Então, eu espero que essa simples aula, esse simples podcast de hoje, possa incendiar teu coração, possa incendiar tua cabeça, possa incendiar teus sonhos, a ponto de você crescer, avançar. Se eu pudesse dar um último conselho para você, nunca pare de aprender, porque todas as vezes que você para de aprender, também você vai parar de influenciar. Você precisa sentar com teus liderados e falar para eles todos os dias: "Olha o que eu aprendi hoje, olha o que eu aprendi hoje", porque ninguém quer estar numa represa, a gente quer estar num rio que corre, que abençoa. Então busque conhecimento. Você talvez precise dos pergaminhos e dos livros. Os livros é o que você aprende de alguém, os pergaminhos é o que você ensina para uma pessoa. Então todo líder precisa manter
esse coração ensinava. Essa é a nossa aula de hoje, mais curta, mais breve, e eu espero que você seja abençoado. Não esquece de curtir, de aproveitar, de comentar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Até a próxima.